Quando eu abri aqui o canal para outras torcidas, primeiramente para o Fortaleza, depois para o Bahia e agora para o Vitória, claro, agora que eu digo do ano passado para cá, né? Eu venho aqui tendo um embate no sentido assim, digamos assim, esportivo, né? Quando eu faço críticas ou quando eu faço elogios a esses clubes. Claro que quando eu elogio um clube que não é o esporte, os torcedores desse clube, na grande maioria, vêm aqui elogiar o meu trabalho também. Quando eu faço críticas, a galera, é o contrário, vem aqui criticar o meu trabalho. Isso faz parte porque a grande maioria da população que ama futebol é clubista. Você pode até ser pouco clubista, mas tem aqueles que são muito clubistas, no sentido de empurrar a poeira para debaixo do tapete e que o clube dele tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando eu comecei a falar do Vitória e comecei a ver algumas declarações de torcedores do Vitória, eu vim aqui no meu vídeo e falava, né, do tipo, pô, como é possível o cara falar tal coisa e tal. E aí torcedores do Bahia vinham aqui me alertar dizendo, Linésio, eles são assim, veja como a gente sofre, a gente tem que aguentar essa gente o ano inteiro. E aí eu pensava, não, pô, isso é briga lá do pessoal da Bahia, é rivalidade de Bahia e Vitória. Mas meu amigo, depois que eu comecei a ver algumas declarações de torcedores do Vitória, que sim, acreditam que um vice-campeonato da Copa do Brasil, só porque foi contra o Santos de Neymar, vale mais do que o título do Sport, que foi campeão em cima do Corinthians em 2008. Aí, meu irmão, eu comecei a ver que essa gente, realmente, o clubismo é muito alto, né? E aí você vê torcedores do Vitória repetindo o que o Fábio Mota falou, cara. Se o presidente do clube diz que um título de Série B vale mais do que um título de Série A, só porque foi conquistado em 2023 na era dos pontos corridos, isso meio que aquele contraponto com o título do Bahia, por exemplo, de 1988, não vou nem citar 59, tá? De 1988, que a fórmula do campeonato era diferente. Aí, meu irmão, não dá, né? Eu tenho que dar razão a essa galera do Bahia que chega aqui dizendo que, vê, Linésio, é isso que a gente passa o ano inteiro com essa turma. Porque, meu irmão, nunca um título de Série B será maior do que um título de Série A, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, você começa a acompanhar mais de perto a vida do Vitória, o dia a dia do Vitória, os torcedores do Vitória. E aí vem o meu amigo Marcos Guedes e solta esta pérola. Palmeiras, hein? 3 pontos. Contra o Cuiabá, olha, eu acho que é um jogo difícil. Mas eu acho que dá para trazer empate. Então, 4 pontos. O Bavi, vamos vencer. 7 pontos. Cruzeiro e Vitória. Aqui eu não sei, cara. Sinceramente, o Cruzeiro não tem esse time todo, mas às vezes acontece, né? Do Vitória perder sempre lá. Vou manter aqui os 7 pontos. Vitória e São Paulo, adversário difícil. Eu considero o São Paulo mais difícil do que o Palmeiras, na minha visão. O São Paulo sempre engrossou os jogos para o Vitória, mas vamos vencer, 10 pontos. Vasco e Vitória vamos vencer, 13 pontos. Vitória Atlético Goianiense, o adversário chato, viu, velho? Vamos vencer, 16 pontos. Juventude e Vitória, vamos vencer, 19 pontos. Vitória e Inter, vamos vencer, 22 pontos. Nona rodada, a Vitória vai estar com 22 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Este vídeo viralizou nos maiores portais do futebol brasileiro, cara. Sério, seja de Instagram, de Twitter, no YouTube. Eu mesmo fui um dos primeiros a postar esse vídeo aqui, tá? No Brasil, tá? Eu fui um dos primeiros. Claro que eu não posso provar se fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros porque eu vejo o Marcos todo dia. O Marcos é meu brother, meu amigo. Fora essa brincadeira aqui de resenha no futebol, ele é gente boa, pô, a gente se dá bem. Eu me dou bem com o Vitor do Somais Bahia. Eu me dou bem com o Puco, do canal do Puco. O Bara, do Bara Bahia. O Tom, do Tom Bahia. Isso para citar a galera do Bahia, né? Pessoal do Fortaleza, gosto muito da Guigui. Nada contra a Guigui, a gente se dá bem. Tem o Selmo, do Poderoso Vozão, do Ceará. E assim vai, né? Tem o Noronha, do Santa Cruz, do mais querido, do Santa Cruz, o mais querido canal. Gente, a gente é amigo, porra, a gente troca ideia. Claro que tem aquela rivalidade, aquela briguinha, tal, aquela coisa toda aí no meio do futebol, né? Um de vez em quando solta uma piadinha pro outro. Claro que eu já vi coisas de influenciadores do Fortaleza e do Bahia falando que eu não gostei em relação ao esporte, porque eu não trato os clubes assim, entendeu? Eu não trato o povo desses lugares assim, então de vez em quando a galera se estica, um processozinho caía bem, mas
Deixa para lá, né? Vamos seguir em frente. Então, o que é que acontece? Acontece que de vez em quando, sim, tem aquelas chateações, porque o povo é clubista, né? Mas em relação ao Vitória, o que a galera do Vitória fala é isso aí que vocês viram do Marcos, pô. O Marcos, no alto do seu clubismo, fala que na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai estar... O Vitória vai estar na liderança do campeonato com 22 pontos. E a realidade que vocês sabem é que estamos na 8ª rodada, o Vitória vai jogar a 9ª no próximo domingo contra o Internacional, estamos na 8ª rodada e o Vitória tem apenas 3 pontos em 3 empates. Aí, meu irmão, é difícil, né? Vitória larga com 2 pontos e 22% de aproveitamento na Série A após presidente indicar recomeço. Fábio Mota projetou melhora a partir dos jogos contra Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude. Time sai de 6% para 22% de rendimento na Série A, mas segue em último. Fábio Mota falou que agora seria o campeonato dele, né? O que foi que aconteceu? Perdeu para o Atlético Goianiense, empatou com Juventude e empatou com Cuiabá. Resumindo, o Vitória não ganha de ninguém. Seja no campeonato de Fábio Mota ou na tabela da Série A, a situação do Vitória não é boa. O rubro-negro é o único time que ainda não venceu. Também com mais derrotas, ao lado de Vasco, Atlético Goianiense e Cuiabá. Tem a 2ª pior defesa ao lado do Fluminense e está na lanterna com apenas 3 pontos em 24 possíveis. Vitória no Campeonato Brasileiro de 2024, tá? Única equipe que ainda não venceu. 2ª pior defesa ao lado do Fluminense, 14 gols sofridos. Equipe que mais perdeu ao lado do Vasco, Atlético Goianiense e Cuiabá, 5 derrotas. E lanterna com 3 pontos em 24 possíveis. E aí estão os próximos 3 jogos do Vitória. Aí diz amanhã, mas tá errado, tá? O jogo é no domingo. Vitória Internacional no domingo no Barradão. Depois no dia 20, quinta-feira, Vitória e Atlético Mineiro no Barradão também. E aí no dia 23, o outro domingo, a Red Bull Bragantino e Vitória. Gente, eu sinceramente, eu não vejo perspectiva nenhuma do Vitória vencer esses 3 jogos. Pode ser que o Vitória vença? Pode, gente. Pode ser que o Vitória vença o Internacional, que o Vitória vença o Atlético Mineiro, vença o Red Bull. Porque assim, vamos ser sinceros, em algum momento o Vitória vai ter que ganhar um jogo, gente. Pelo amor de Deus. São 38 rodadas. Não é possível que o Vitória não vai ter umas 5, 6 ou 7 vitórias nesse campeonato ainda. Em algum momento o Vitória vai ganhar, gente. Mas a pergunta é, será que essas vitórias do Vitória vão salvar o Vitória do rebaixamento? Porque a campanha do Vitória, até o momento, é campanha para decretar o rebaixamento ainda no primeiro turno, gente. Ou eu estou exagerando? Será que eu estou exagerando? Eu sei que tem times tão ruins quanto o Vitória. O Fluminense está fazendo uma péssima campanha, o Vasco, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Corinthians. Eu sei, gente. Mas quem está em último é o Vitória. Quem está sendo rebaixado nesse momento é o Vitória. Também tem o Criciúma, que não está fazendo uma campanha ruim. Eu, como nordestino, eu estou zelando parece mentira, né? Mas pelo bem-estar do Vitória, do Bahia e do Fortaleza. Porque eu quero que esses 3 times se mantenham na primeira divisão. Porque eu gostaria que Sport e Ceará, pelo menos Sport e Ceará, subissem da 2ª para a 1ª. E no próximo ano a gente tem uma primeira divisão com 5 clubes nordestinos, que seriam, neste momento, os 5 maiores clubes do Nordeste. Não é? E aí você escolhe a ordem, tá? Mas Sport, Bahia, Fortaleza, Ceará e Vitória, por exemplo. Ou Bahia, Fortaleza, Sport, Vitória, Ceará, não sei. Você escolhe a ordem. Mas no meu entender, neste momento são os 5 maiores clubes do Nordeste. A Linésio, mas tem um CRB... Calma, gente. Pelo amor de Deus. Se o CRB subir também, ótimo, perfeito. 6 clubes do Nordeste. Mas eu gostaria que pelo menos esses 5 que eu falei tivessem na primeira divisão no próximo ano, para a gente fazer uma mini Copa do Nordeste na primeira divisão. 5 clubes do Nordeste na primeira divisão. É bom para todo mundo. Viagens menos cansativas, confrontos regionais que vai ativar a nossa economia, as brincadeiras aqui no YouTube, para os canais do YouTube que cobrem clubes nordestinos, que nós cobrimos clubes com menos torcidas, é uma realidade. Seria bom para aumentar as visualizações dos canais. É tudo bom, todo mundo lucra. Todo mundo lucra.
Além de que a possibilidade, por exemplo, de o Sport tirar ponto do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Vitória, é muito maior do que tirar ponto de um Grêmio lá no Rio Grande do Sul, do que um Flamengo no Maracanã, do que um Palmeiras em São Paulo. Pode acontecer, claro, mas é muito maior a chance do Sport tirar um ponto de um clube nordestino. Assim como também Bahia e Fortaleza, a chance desses clubes tirarem pontos do Vitória, do Ceará e do Sport também são maiores do que contra São Paulo, Palmeiras, Flamengo e blá, 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 blá. Vocês estão entendendo? Eu, como nordestino, eu estou torcendo pro Vitória ser rebaixado não, gente. Só que assim, eu como influenciador aqui, criador de conteúdo, eu não vou deixar de surfar nessa onda, né? E vou sim criticar. Por quê? O presidente que fala que um título de Série B vale mais do que um título de Série A, merece passar o que está passando, né? Subiu como campeão e está sendo rebaixado novamente. E o torcedor vai junto? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!